Olá amigos, Marco Paiva, cidadãos riostrenses, estamos aqui ao vivo para transmitir para vocês a sessão da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. Terça-feira, vereadores estão atrasados, já são praticamente quase 15 minutos, faltando para as 18 horas. Vai ser feita a chamada agora nesse exato momento. Nós registramos os fatos e vocês tiram as próprias conclusões. Grande abraço, até daqui a pouco mais. Vereador André dos Santos Braga. Vereador Joelson Vinícius. Presente. Vereador Maciel Gonçalves. Presente. Vereador Vanderlan Moraes Alves. Presidente. Está presente o vereador. Conhecer o vereador Vanderlan efetuar a leitura do texto do Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer se de si mesmo não fizer o Pai. Porque tudo que este filho fizer, também semelhantemente o faz. Amém. Até o momento ausente o vereador Carlinhos CRM, ausente o vereador Carvalhão, ausente o vereador Misaís e ausente o vereador Rodrigo da Aposentadoria e ausente também o presidente da casa, vereador Carlos Afonso. Ciências físicas e intelectuais para os efeitos em âmbito do município de Rio das Ostras. Projeto de lei número 116/2019, promovente vereador Misaís da Silva, institui a política municipal de incentivo à prática de esportes para idosos e da outras providências. Projeto de lei número 117/2019, promovente vereador Misaís da Silva, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o dia denominado Remada Rosa, a ser levado a efeito de referencialmente no dia 27 do mês de outubro da outras providências. Projeto de lei número 118/2019, promovente vereador Misaís da Silva, dispõe sobre a realização anual de ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro durante o mês de novembro. Projeto de lei 119/2019, promovente vereador Paulo Carvalho, estabelece prioridade no atendimento de estabelecimento público-privado de pessoas com transtorno de espectro autista, TEA. Projeto de lei número 120/2019, promovente vereador Vanderlan Moraes da Hora, dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no município de Rio das Ostras. Projeto de lei número 121/2019, promovente vereador Joelson Vinícius, inclui no calendário oficial do município a data oficial da abertura do campeonato de futebol de Rio das Ostras. Requerimento número 063/2019, promovente vereador Misaís da Silva, requer seletivo do senhor prefeito Marcelino informações detalhadas sobre quantos empregos foram gerados direto ou indiretamente através do turismo de Nova Cidade no período de 1 ano e 3 meses, além dos eventos disponíveis em nosso calendário, quais são os eventos que foram criados para a atual gestão para atrair turistas em Rio das Ostras. Requerimento 064/2019, promovente vereador Marcelo Gonçalves, requer excelentíssimo senhor prefeito de Rio das Ostras, cópia integral do processo administrativo referente ao concurso de agente comunitário de saúde realizado pela UF, como segue. Moção de congratulações 103/2019, promovente vereador Ana Machado. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Nestor Prado Júnior, secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Moção de congratulações número 104/2019, promovente vereador Ana Machado. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Nestor Prado Júnior, Tarcísio Freire da Costa, Alexandre Martins Nunes, Elisângela Alexandre Pereira, Laucide Souza, Leia Silva, Natália Vereador Alain Machado está dando título de congratulações porque a esposa dele está nomeada na Secretaria de Meio Ambiente lá, ganhando sem fazer nada, sentada lá. Ó. Vereador Paulo Carvalho, moção de congratulações a paz ao senhor Leandro Alex Souza, sargento e sniper do BOP. Indicação número 499/2019, promovente vereador Paulo Carvalho, indica a criação de um estacionamento específico para motos e bicicletas em todas as vias e logradouros públicos. Indicação número 502/2019, promovente vereador Paulo Carvalho, que seja recolocada a placa de carga e descarga em frente ao Shopping Zen, no município de Rio das Ostras. Indicação número 503/2019, promovente vereador Vanderlan Moraes da Hora, indica a excelentíssimo senhor prefeito que viabilize o pagamento de tributos tais como PTU, ISS, taxa e TBI através de cartão de crédito. Constar em ata do vereador Carlos Alberto,
para falar com o meu vereador Rodrigo Jorge, com o vereador Zacarias. Antes de começarmos o grande expediente, queria convidar aqui o presidente dos servidores, Portela, para usar a tribuna por 5 minutos. Boa noite, presidente Roberto Robson, do da casa, boa noite, assistência, senhores vereadores, assistência. Estou aqui para trazer algumas informações a respeito do funcionalismo público de Rio das Ostras e algumas reivindicações também de algumas classes. Em especial, começar pelas classes fiscais. Ontem os meus estiveram aqui presentes, fizeram uma manifestação, onde reivindica melhorias, situações e condições da classe específica deles. Eles pedem, na verdade, que o executivo, através de sua chefia, o próprio prefeito, tenha uma aproximação com a classe para poder promover soluções de algumas questões ao qual os mesmos reivindicam. E nesse quesito, ontem eles se manifestaram aqui. A secretária se colocou à disposição para receber, provavelmente aí na próxima quarta-feira, e na verdade a necessidade dos fiscais sanitários é de ser ouvido, ser atendido nos seus anseios, nas suas necessidades. Falando também em relação à questão dos fiscais, eu cito também a questão dos fiscais ambientais, ao qual eles pedem uma questão de igualar aos demais fiscais do município, pois nós temos fiscais de transporte, vários tipos de fiscalização no município, ao quais alguns setores de fiscalização possuem gratificações e o benefício. Porém, os fiscais ambientais são apenas 5 fiscais e não possuem praticamente nenhum benefício. E eles pedem também uma equiparação em relação aos fiscais. Falando a respeito dessas classes, reforço também um pedido hoje, até encontrado com uma servidora também da classe jornalística, a qual eles pedem a equiparação da questão da carga horária deles, que é 5 horas de trabalho. Essa questão já foi trazida também em outro momento e eu trago aqui novamente essa situação. Bom, o mais importante que eu tenho a tratar é em relação à atualização da 079, Estatuto do Servidor. Senhores, quando fala de Estatuto do Servidor, essa é uma lei de suma importância para o funcionalismo público de Rio das Ostras. E há 25 anos de existência que essa lei está vigorando no município. Ou seja, 21 de fevereiro de 94, que foi sancionada pelo então saudoso prefeito Cláudio Ribeiro. E essa lei ela não poderia ser atualizada sem a participação democrática. Executivo, legislativo, representante de classe e a classe. E com isso eu tenho a agradecer esse momento oportuno que, através dessa casa legislativa, agradeço ao presidente Carlos Afonso que não está presente, porque abriu a oportunidade dessa discussão. Agradeço a cada vereador aqui presente que participou dos debates ao longo desses dias. Esse mês passado, se não me engano, foi iniciado as reuniões. Ao todo, eu acho que já foram 7 reuniões como hoje. Então, debatendo e discutindo melhor para o funcionalismo público. Então, a gente vê algumas publicações, algumas situações insinuando contra essa casa, que não é verdade, senhores. Eu, como servidor, como representante de classe, participei e tenho participado. Agradeço ao vereador Betinho ter me ligado para participar da reunião lá na Procuradoria, ainda quando o projeto estava lá. Posteriormente, logo em seguida, veio para essa casa. Começamos os debates, aprimorando o projeto de lei, ajustando situações ao qual seriam necessárias. O projeto contempla vários benefícios
por iniciativa do Executivo, já vem com benefícios também, e através das discussões houve-se o aprimoramento do projeto. Esse é o intuito, esse foi a participação que nós atuamos. Falo nós, enquanto servidor, sindicalista e os novos vereadores dessa casa. Através de indicações, de emendas, proposições, tivemos várias discussões, bons debates, e claro, no campo da ideia, da discussão, não vencemos todas, mas conseguimos chegar, na maioria delas, em comum acordo, em várias decisões coerentes e positivas, para ser ratificada e aprovada ao funcionalismo público. Dentro desse intuito, desse posicionamento, temos algo histórico a participar, ao qual eu venho agora ratificar. Foi publicado hoje essa convocação, já tinha sido postulada no quadro de aviso do sindicato. É uma Assembleia Conjunta Geral, com toda a classe de servidores públicos do município de Rio das Ostras. Essa Assembleia foi postulada por essa casa, junto com o sindicato, onde, diante da importância da matéria, do projeto de lei que trata a vida do profissional público de Rio das Ostras, de fazermos uma ampla discussão. Qual vai ser a discussão? Discutimos internamente as questões pertinentes que foram ajustadas e acordadas para modificar. O próprio sindicato apresentou 37 destaques ao projeto de lei, onde mais da metade foram atendidos. Os próprios vereadores apresentaram aqui diversas emendas, ao qual praticamente muitas foram atendidas. Existem algumas que é questão de embate, posicionamento de um lado, de outro, mas na sua grande maioria foram atendidas. Então isso é importante. Isso é importante, que é melhorar a condição para o servidor público. Então, dia 7, segunda-feira próxima, primeira convocação às 5h30, segunda convocação às 18 horas, Assembleia Conjunta, historicamente, que eu desconheço se tenha acontecido isso no município em outro momento, sindicato e Câmara Municipal, para apresentar a proposição das emendas do projeto de lei que vai melhorar a vida do funcionalismo público. E nessa questão convido todos o funcionalismo público a estar presente, e na oportunidade estaremos apresentando as iniciativas propostas e discutidas por emenda legislativa. O projeto é bom, vai ficar melhor ainda. Eu, como sindicalista, falo isso. É bom para o servidor e vai ficar melhor ainda, com as proposituras que foram discutidas e foram acertadas aqui. Eu acho que os vereadores estão aqui de testemunho do que eu estou falando. Então, essa é a questão que eu vim aqui tratar. Agradecer mais uma vez aos novos vereadores, todos que participaram das reuniões, das discussões. Cada um tem a sua importância, em participação desse projeto de lei. Maciel, Misaías, Derlan, próprio Cavalhão, que com certeza é servidor público, vota no funcionalismo público, Fábio Simões, servidor público, o Robson, vereador Robinho, o Rodrigo da Aposentadoria, Betinho, servidor público também, Alain Machado, Joelson, vereador Braga, vereador Carlinhos. E não poderia esquecer do vereador Carlos Afonso, que foi através dele que fechou essa iniciativa de ter essa Assembleia Conjunta. Vereadores, muito obrigado, e contamos com o voto de todos vocês e fechar essa matéria em benefício para os servidores. Muito obrigado a essa casa, muito obrigado a todos. Boa noite. Vereador Rodrigo, queria fazer uma pergunta. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, assistência, boa noite ao Sr. Portela, presidente do sindicato. Vou fazer a pergunta ao presidente se as emendas que estão sendo apresentadas pela Câmara, pelos vereadores, elas beneficiam os servidores? Sim, claro. Diferentemente do que espalham na cidade, secretários, subsecretários, de que nós estamos aqui atrasando e inviabilizando o projeto, o estatuto dos servidores.
eu faço essa pergunta. O senhor que reuniu diversas vezes com esta casa, com todos os vereadores, e nós apresentamos essas emendas junto com os procuradores, né? E aí o senhor respondeu que as emendas propostas por esta casa, elas beneficiam os servidores. Mas o que contam aí, o que falam aí, são outras coisas. São verdade de que esta casa está aqui todos os dias trabalhando em prol da população, em prol dos nossos servidores. São eles que fazem o trabalho, são eles que pegam no cabo do arado. Então esta casa está aqui para defendê-lo, né? Para defender esse estatuto e melhorar. A casa tem esse poder de melhorar a lei, de criar emendas para beneficiar tanto a população quanto os nossos servidores. Muito obrigado pela sua resposta. Com certeza, Rodrigo. Eu sou testemunha das iniciativas, das boas iniciativas, das ideias brilhantes que surgiram. O debate foi positivo por causa disso. Como o debate, aliás, individualmente não existe debate. Quando é sozinho, basta apenas uma opinião. Mas quando se abre a discussão, tem-se a melhorar. E é isso que aconteceu, né? A discussão foi aberta e através das ideias, das preposições, das discussões, das boas discussões, eu falo, discutir a matéria, trocar a questão das ideias, a participação do Dr. Felipe, né? Então foi muito importante para ajustar o projeto em alguns aspectos, melhorar, né, a situação para o funcionalismo público. Como disse, o projeto já contemplava o benefício e agora contempla ainda mais. Ficou bem melhor o projeto através das proposições, né, apresentadas e discutidas aqui por essa casa, que eu espero que vigore e que passe, que seja aprovado. Vereador Betinho, quer fazer uma pergunta? Eu só queria ilustrar, parabenizar o Portela, que teve um papel fundamental, como sempre, nessa ação. Parabenizar essa casa, muito bem colocado pelo vereador Rodrigo. A casa, obviamente, ela não ia ficar alheio a um assunto tão importante. Praticamente foi um projeto de lei vindo do Executivo para cá, e depois, precisando de algumas modificações e melhores, feito aqui às mãos de todos os vereadores aqui presentes. E quando chega nessa casa também, é óbvio, até uma questão, até pelo aspecto político, pelo aspecto, como é que eu posso dizer, humano, é óbvio que chegaria aqui, a gente melhoraria muito mais, não que o projeto de lei estivesse ruim, mas na ânsia e na vontade de querer fazer e dar muito mais e mais e mais aos nossos funcionários conquistados. Então, acho que é um projeto de lei que vai sair redondo, bonito. Tivemos a participação do sindicato, a participação de todos os vereadores, procuradores. Vamos ter uma assembleia onde a gente até se comprometeu em ouvir muito mais funcionários do que não cabendo mais entre nós vereadores, pelo tempo que já ficou aqui o projeto de lei mais emenda, deixando apenas por conta do servidor, caso ele tenha assim, uma ótima ideia para atender ainda mais o nosso projeto de lei. No mais, agradecer a todos, agradecer o prefeito que teve essa iniciativa, essa coragem, projeto de lei, que está aí correndo desde 2013, né? E ninguém também teve a capacidade e a coragem de enviar esse projeto para casa. Então, toda vez que, mesmo pela complexidade dele, tenho absoluta certeza que todos sairão ganhando, que é o nosso grande objetivo. Parabéns. Presidente, só mais uma colocação que eu não posso falhar. Acho que a gente também não pode esquecer do procurador, Dr. Vitor, servidor público de carreira, efetivo, em que pilotou essa discussão, em que se fez presente. Teve também a participação do secretário de servidores efetivos, Giovanni, Mário Baião, enfim, e outros mais que de repente não me lembro agora no momento, mas que representaram o executivo nessas discussões. Portanto, não foram discussões isoladas do executivo, do legislativo, do sindicato. Teve sim também a presença de representantes do legislativo, ao qual, como disse, no campo de ideias, nem todas a gente conquistou, mas na maioria possível chegou um denominador comum, nós conseguimos fechar uma proposição para o projeto de lei.
Muito obrigado, senhores. Grande expediente, o órgão de inscrição, Paulo Fernando Carvalho. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. nobres colegas vereadores, assistência, plenário. Hoje é o dia do idoso. Eu quero aqui parabenizar e agradecer a Deus por serem os senhores maneiros aqui, pela terceira idade, pela melhor idade. Que Deus os abençoe, dando-nos muita saúde, sabedoria, tranquilidade, né? Porque curtir um pouquinho o restante. Eu não tenho mais o meu casalzinho de velhos, assim como o programa Minha Madrinha ali, nossos falecidos que se foram, estão namorando com Deus. Deus já tem uma mãe ainda, né? A gente conhece um pouquinho ela. Então, parabéns a todos os idosos, que Deus abençoe a todos, dando muito carinho, amor e atenção. Então, e também é o dia do vereador, né? Eu espero aqui, parabenizando os meus novos colegas, que tenham a honra e o orgulho de poder estar aqui, estar vereador, estar nesse cargo público eletivo, né? Espero que Deus lhes dê muita sabedoria, dignidade, nos dê, né? Respeito pela coisa pública, honestidade, transparência, não se desviando do caminho, se envolvendo com falcatruas, nem desrespeitando a nossa população, as nossas famílias. Para isso que as pessoas depositam um voto de confiança. O voto de confiança da dignidade é um voto muito difícil. É muito difícil, os senhores podem ter certeza. Para isso, há necessidade de termos que honrar cada um desses votos. Não nos envolvendo em nenhum tipo de desvio de conduta, e muito menos usando do cargo público para poder faltar com respeito àqueles que depositaram em nós as suas aspirações, as suas esperanças de um país melhor. Um país esse que a classe política, graças a Deus agora, devido a essa operação Lava Jato, em que muitas coisas que estavam escondidas da nossa sociedade, essas coisas de tantas mazelas, de tanto desrespeito, de tanta corrupção, estava sendo jogado debaixo dos tapetes, estão vindo à tona. E aí é a separação do joio do trigo. Aqueles que realmente se propuseram a um cargo eletivo e de estarem aqui representando a população, esses sim são dignos do voto dos senhores e nossas famílias depositaram nas urnas. Mas aqueles que se desviaram do caminho podem ter certeza, haverão de pagar duramente com o cerceamento das suas liberdades, para que sirvam de exemplo para outros que querem demitir, que querem faltar com respeito a quem tanto confiou. Então, parabéns, vereadores, parabéns pela condução aqui pelo amor. É preciso amar, é preciso ter muito amor no coração para lidar com as pessoas. Porque todos os dias nós temos problemas financeiros, nós temos problemas pessoais, nós temos problemas emocionais, mas isso não quer dizer nada, porque nós não temos que exteriorizar, em hipótese alguma, em cima de uma população tão sofrida e carente de homens de bem que realmente vieram para fazer a sua parte. E se nós estamos aqui, nós faremos a nossa parte. Eu tenho certeza disso. E dois é Deus, coração, e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, parabéns, muito obrigado, presidente. Vereador André dos Santos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, assistência, boa tarde. Senhor presidente, escrevi para elogiar todos os vereadores dessa casa. Sexta-feira passada, nós tivemos aqui em tempo reto uma sessão extraordinária a pedido do secretário e a pedido do prefeito.
E nós votamos aqui o que foi acordado em tempo recorde para sexta-feira ser publicado. Lamentavelmente dizer isso, mas não foi publicado na sexta-feira, e eu espero que na quarta-feira seja publicado o que foi acordado aqui nessa casa. Que seria deselegante usar uma outra palavra, falta de respeito com essa casa, em tempo recorde, reunir todos os vereadores aqui nessa casa, exceto o líder do governo que se ausentou, mas ele justificou, ele não participou aqui, teve que sair para um compromisso, mas o vereador, antes de se ausentar, justificou, não foi isso, líder do governo? Mas nós aqui, vereador Betinho, viemos para essa casa aqui para cumprir um acordo feito pelo secretário, feito pelo prefeito. E os vereadores foram feitos de trouxa, como sempre. Ser publicado. Até hoje não publicou, e eu lamento dizer, temos 17 carros sem rodar no nosso município, somente aguardando essa publicação. Mas eu espero que até quarta-feira publique isso, que chegou aqui nessa casa um projeto de lei, cumprindo parte do acordo, que também seria do nosso acordo, que esse projeto de lei chegasse nessa casa para a gente discutir sobre transporte. Mas, olhando muito rápido esse projeto de lei, tem muita coisa ali ainda para ser mexida. Então, só para que os vereadores saibam o que aconteceu na sexta-feira, um dos nossos acordos que votamos aqui nessa casa foi que era o carro que tem 10 anos, não pode mais circular no nosso município, e nós botamos ele para 12 anos. Só falta a publicação. E nesse projeto de lei que chegou nessa casa hoje, que já se encontra no meu gabinete, permanece os 10 anos. Então está contraditório o que nós votamos aqui na sexta-feira, e eu tenho certeza que tem muito mais para a gente discutir em cima desse projeto ali. Para que não seja igual a 27/6, que foi votado o projeto de lei para licitação. Foi feita a correria para licitar e não licitou. Então a gente vai convidar todos os permissionários para essa casa, motorista auxiliar, motorista de van escolar, para a gente discutir esse projeto de lei, e se for necessário a gente fazer uma emenda aqui com a ajuda de todos os permissionários dessa cidade. Agora eu queria fazer um pedido aqui, para a gente puxar a discussão para essa casa. Eu queria fazer um pedido para o vereador Maciel, vereador presidente da Comissão de Obras. Vereador Maciel, nós estamos aqui desde o início do governo Carlos Augusto, com uma rua lá no meu bairro, a rua Rio de Janeiro. Com 10 minutos de chuva, ela alaga. E no governo do Carlos Augusto, colocaram a culpa nos piscinões. E nós fizemos ali um estudo, o governo do Carlos Augusto, e depois do estudo, o governo do Carlos Augusto encerrou, veio o governo do Marcelino. Nós estamos aqui na presença de alguns moradores da rua Rio de Janeiro, e nós abraçamos essa causa desde o início do governo do Marcelino. Então o secretário está a par disso aí, o prefeito está ciente disso aí, já foi feito um estudo, já sabe até o preço, vereador Maciel. E a gente precisava de uma resposta para os moradores da rua Rio de Janeiro. Porque lá na cidade praiana nós temos um piscinão que não se encontra em funcionamento. E eles acusaram, alegaram que era um piscinão. Mas o estudo diz que não é um piscinão. Então eu queria que o senhor, como presidente da comissão, convidasse aqui o secretário para melhor esclarecimento para os moradores da rua Rio de Janeiro, que hoje já estão se sentindo enganados, que tendo em vista que ano que vem já é momento de eleição, e se não botar para licitar esse ano, acredito que não vai dar tempo, por causa da eleição ano que vem. Então eu queria a compreensão dos demais vereadores aqui, e puxar essa discussão para a gente entender o que está acontecendo lá nessa rua Rio de Janeiro, lá no bairro Cidade Praiana. Nós sabemos que a cidade toda alaga, mas lá é um negócio crônico, somente 10 minutos de chuva, aquela rua lá fica completa de água. Todos os senhores aqui receberam no grupo que nós temos aqui na casa, as fotos e vídeos. Posterior à chuva, a rua ainda se encontra alagada. Então peço aqui a compreensão de todos os vereadores que puder me ajudar a discutir e puxar entendimento aqui para os moradores da rua Rio de Janeiro. O senhor, como presidente da comissão, peço encarecidamente que convoque o secretário aqui para dar esclarecimento aqui para os vereadores e para os moradores do bairro. Obrigado, senhor presidente. Vereador Braga, levanta da cadeira, vai no Chácara Marileia, vê Bom Jardim, Aristóteles da Cunha, passa as vans, a dificuldade também. O seu bairro é fácil, e os outros bairros, tá? Não tem atendimento? Então o senhor levanta da cadeira e vai visitar os outros bairros também. Vai lá no Chácara Marileia, agora só consegue passar na Bom Jardim. Então favorecimento próprio.
Entendeu? Vai lá no bairro Chácara Marileia, vê se eu consigo entrar na Bom Jardim hoje, andar. Na Aristóteles da Cunha. Eu tenho que mostrar a realidade que o vereador não faz, tá? Não levanta da cadeira. Senhor presidente, veja o que o senhor pode fazer aí, porque parece que ele não prestou atenção no que eu falei. Sim, prestei atenção. Vai no Chácara Marileia ver também. Vai no Chácara. Lá não passa carro também não. Não tá passando van lá, vai lá ver a dificuldade das vans. Ou então tendo maior quebradeira. Vereador Alberto Moreira Jorge. Vereador Carlos Alberto. Dispensa. Vereador Maciel Gonçalves. A diferença é que aqui tem homem, não tem covarde. Senhor presidente. E nem mulher do padre. Senhor presidente, vereadores, assistência, boa noite. Vereador Braga, isso que está acontecendo, vem acontecendo na cidade toda. Sou o primeiro a saber das coisas. Prefeito tem mania de dizer que vai lá no local, que vai fazer topografia, que fez estudo, e não fazem nada. Essa é a grande verdade. Mas qualquer estátua aí, de morto, ou sei lá de quem, sem licitação, com valores absurdos, isso faz, não se preocupa com a população. Mas, de qualquer forma, o secretário de obras está convocado amanhã para responder uma comissão especial de inquérito nessa casa. Ele está convocado para responder amanhã nessa casa. Então, vou aproveitar e vou buscar essas informações com ele. Caso ele não queira responder, nós votaremos um requerimento nessa casa para que ele venha responder formalmente. Porque isso é uma falta de responsabilidade do governo. Porque as pessoas pagam seus impostos caríssimos, imposto caro, que nós também, com responsabilidade, votamos, e o governo não faz a parte dele. O orçamento lá no cerca de 800 milhões de reais, o prefeito não consegue fazer uma licitação para resolver o problema da população. 100 mil reais já estão no Estado. Talvez 100 mil reais resolveria aí o problema dessa rua. Então, faço um compromisso aqui com o senhor, não sou eu, mas tenho certeza que todos os vereadores, de convocar o secretário aqui e buscar esse esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Carlos Afonso ausente. Vereador Doutor Fábio. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. vereadores de plenária, muito boa noite. Falando mais uma vez aí sobre o tema do projeto do Estatuto do Servidor, tenho certeza absoluta do empenho do sindicato, do empenho de todos os vereadores, do empenho da Procuradoria, da equipe jurídica que trabalhou muito nessa casa. Parabéns, doutor Felipe, parabéns, doutor Pablo. Foram mais de 100 alterações a serem debatidas. Com certeza a metade dessa casa vai ser vitoriosa. Sendo assim, os servidores só vão ganhar. O que me entristece demais é ver os fake news conversando e espalhando notícias que essa casa está segurando o estatuto. Essa casa está trabalhando o estatuto, tanto que teve a coragem, junto com o sindicato dos servidores de segunda-feira, agora dia 7, fazer uma assembleia, passaram nossas emendas e o mais importante, escutar novas opções, novas ideias de cada classe, de cada servidor. O que a gente não pode admitir são notícias falsas, infelizmente, vindo até de algumas pessoas de alto cargo do governo, que ficam replicando através do WhatsApp, Facebook, notícias falsas. Estão falando que essa casa, eu acho que muitas pessoas já receberam, estão travando a questão do aumento dos servidores. Isso é uma imensa mentira. Existe 50 milhões, onde o prefeito pode até fazer por decreto, nem precisa dessa casa para fazer a liberação de 50 milhões. Isso, se eu não me engano, ele vai fazer por decreto, mas deixando bem claro, a única coisa que essa casa pediu, que muitas poucas pessoas sabem, que desses 50 milhões, 80% é para pagar folha. Até aí, o governo que define. A única situação que pedimos, junto ao presidente da Comissão de Finanças, foi desses 80%, que são quase 40 milhões, qual é a porcentagem para o cargo comissionado, qual é a porcentagem para a FG, qual a porcentagem para a indicação política, porque se o dissídio for 10%, dependendo, poderia ir para 15%. Então a gente está fazendo tudo dentro da nossa lei, tudo perfeito para o bem do servidor. O que a gente não pode admitir jamais são fake news, são mentiras. Mas cada dia que passa,
uma a uma vai caindo, e com seus responsáveis também. Mais uma vez, crime de internet existe e vai ser cobrado. Vereador Joel. Senhor presidente, com a palavra, vereador. Nós, vereadores, assistência, boa noite. Senhor presidente, essa semana que o vereador doutor Fábio Simões veio aqui nessa casa falar, e muitos fake news, muita reportagem falsa falando desta casa, falando de nós vereadores. Senhor presidente, fui à prefeitura hoje e, chegando à prefeitura, alguns servidores me abordaram e fazendo um questionamento, perguntando o porquê que nós estamos fazendo isso com eles. E eu, sem entender, perguntei às pessoas o que estava acontecendo. E aí os servidores vieram falar comigo que nós, vereadores, estávamos aqui travando um projeto de lei, que estava querendo votar contra eles. E aí, aqui ninguém tem nada a esconder, e eu posso falar por mim. E a resposta que eu dei àquelas 3 servidoras foi que aqui são 13 vereadores sérios, que aqui nessa casa jamais nós, vereadores, vamos votar contra o servidor. Jamais. E aí vieram me fazer uma pergunta se eu estava contra o prefeito. Eu fui obrigado a responder. Então, para quem não sabe, em 2012, o atual prefeito Marcelino, ele foi candidato a vereador e eu estava junto com ele. A primeira reunião dele, junto ao ex-prefeito Sabino, eu estava junto. Em 2016, o atual prefeito Marcelino foi candidato a vereador e me convidou para eu ser candidato no partido dele. Perdi a eleição por 29 votos. Em 2018, teve uma nova eleição. Eu estive junto a todo momento, fiel ao prefeito Marcelino. Com a saída do vereador Marcelino para prefeito, Deus me abençoou e hoje eu estou vereador nessa casa. Nesse 1 ano e 3 meses de mandato do prefeito Marcelino, todas as pessoas que veem internet, que entram no Facebook, que acompanham o cidadão Marco Paiva Online e outras pessoas que frequentam essa casa, até hoje não teve um vereador que defendeu mais o prefeito Marcelino do que eu. Só que de um tempo para cá, eu vejo que as coisas não estão caminhando bem. Aonde que uma subsecretária do governo vai fazer isso aqui no seu telefone, aonde bota a foto do prefeito Marcelino e a foto do outro lado dos vereadores. Um contra todos. E aí ele escreve: vereadores contra os servidores. Essa subsecretária, essa irresponsável, sem credibilidade, essa imoral, vem aqui para essa casa acompanhar todas as reuniões, junto com o presidente do sindicato, e vem falar assim na internet. O que me deixa indignado é que os subsecretários do governo Marcelino e alguns secretários estão mandando mais do que o prefeito, estão mandando mais do que a Câmara Municipal.
E eu não consigo entender isso. Hoje, nós estamos vivendo uma política de insegurança na cidade que está complicado. Eu já deixei aqui explicado nessa casa 10 vezes. Eu sou situação. Eu apoio o prefeito Marcelino. Eu vou até o final de 2020 com o prefeito Marcelino. Só que aqui não tem bebê, não tem criança não. Se está errado eu vou cobrar. Se está certo eu vou aplaudir. Porque acabou essa política de aonde o prefeito vai, todo mundo vai atrás. Acabou isso. A população já foi muito prejudicada com essas situações. Então hoje, somos uma Câmara diferente e estamos cobrando o que é certo. Agora eu deixo claro aqui para o prefeito Marcelino, que está aqui no plenário, seu filho, e outras pessoas, que o prefeito Marcelino tome decisões corretas, aonde esses secretários que vai para Facebook fazer videozinho, para esse subsecretário responsável, qual é essa subsecretária aqui, ó? Doutora Denise. Eu hoje queria falar isso olhando nos olhos dela, mas ela não é capaz de vir nessa casa aqui e enfrentar a gente. Então, às vezes eu vejo que algumas coisas estão desandando no governo, aonde o prefeito Marcelino pega uma subsecretária dessa, aonde nunca teve competência, nunca teve moral para fazer parte do governo, para estar lá com a subsecretaria ganhando R$8.000 para andar para baixo e para cima, fazendo fofoca. Chupa cabra. Fazendo fofoca. Gente, servidor é para dar resultado. Não é para ficar de politicazinha e palhaçada com a cara do povo, não. É uma subsecretária aonde ganha R$8.000 e não tem moral para nada. É uma sem moral. A subsecretária de controle interno é uma sem moral e quer desmoralizar essa casa, mas ela não vai conseguir. E eu aqui deixo claro para o prefeito Marcelino: quer apoio, quer parceria, tome decisões. Porque se não tomar decisões, o barco vai ficar vazio. Aí as coisas vão ficar pior ainda. Obrigado, senhor presidente. Mas devia não pode trazer fofoca para cá. Isso aqui não é lugar para debater fofoca. Isso aí é coisa para resolver depois. Aqui tem coisa muito mais séria do que fofoca para resolver. Isso aí é coisinha que vocês têm que parar. Vim para cá para ouvir isso. Fake news, fofoca. Ridículo para vocês isso. Só para fazer justiça, Pelo amor de Deus. o projeto que discutimos aqui com o presidente do sindicato, com os procuradores, na verdade ele não iniciou em 2013, iniciou em 2017 com o ex-prefeito Carlos Augusto. Então quem deu início a esse projeto da reforma do estatuto foi o procurador, ex-procurador Dr. Renato, o ex-prefeito Carlos Augusto, que teve a interrupção e ficou aí para o senhor Marcelino dar continuidade. Agora, tivemos aqui na sexta-feira, solicitando, o presidente da comissão de transporte convidou o prefeito, convidou o secretário de transporte para vir aqui e falar para os nossos permissionários. São 17 veículos que estão impedidos de rodar em nossa cidade. Então viemos para cá na sexta-feira para uma reunião pública no qual o prefeito não veio, mandou o seu secretário de transporte, foi aqui, foi feito um acordo, ficamos aqui o dia todo na reunião pública e depois fizemos, o prefeito mandou um projeto de lei, alteramos 4 itens na lei 276. Nós fizemos uma emenda para melhorar cada vez mais a lei 276 e proteger a nossa população e os nossos permissionários. Fizemos tudo isso, o vice-prefeito estava aqui na casa na sexta-feira, o nosso protocolo já havia fechado e entregamos a responsabilidade para o vice-prefeito Leandro levar a emenda e o projeto de lei para ser publicada no Diário Oficial. Não aconteceu. O acordo que foi feito, o secretário de transporte ligou para o prefeito aqui em plenário,
achamos a solução de fazer uma extraordinária para resolver a vida dos permissionários. E não foi cumprido, mais uma vez, um desrespeito Não tem interesse, prefeito, da população. em nosso município. É quem faz o transporte de mais de 60 mil pessoas. Não foi publicado, não temos a certeza de que vai ser publicado, mas o prefeito mandou na sexta-feira o terceiro projeto de lei que retrata a lei dos permissionários, a permissão de vans em nosso município. E eu vou um pouco mais além, que tive acesso ao projeto, ao terceiro projeto que está aqui, tramitando nesta casa, e dentro desse projeto, ele diz que os veículos, para se cadastrarem na possível licitação, tem que ter 5 anos de fabricação. E vai mais além. Esse é maldade. E os veículos que poderão participar da licitação pública, a capacidade é de 22 assentos. Então isso prova que acabará com todas as vans em nosso município. Os senhores que estão aí fazendo esse transporte há 27 anos, levando o nosso passageiro para todos os bairros da nossa cidade, esse é o compromisso que o senhor prefeito fez com todos os senhores na eleição suplementar. Isso sim é pé no pescoço. Eu tive acesso ao projeto que tramita na casa, que estava parado, senhor vereador, presidente da Comissão de Transporte, que estava parado há 8 meses na Procuradoria. Depois da nossa denúncia, depois de todas as cobranças aqui, o projeto chegou na própria sexta-feira, que estávamos aqui discutindo essa questão da lei. E chegou, e depois vamos fazer audiência pública com os senhores e vamos reunir todos os permissionários, porque essa lei sim, essa lei vai arrasar com todas as vans. Vocês vão ser impedidos de trabalhar com van em nosso município. Bom, se a partir dos 22 assentos, é só micro-ônibus. Bom, o que eu entendo, a van são 16 lugares. Então, isso aqui já elimina totalmente qualquer chance de vocês participarem de uma licitação pública em nosso município em relação à concessão do transporte público. Isso sim, isso é perseguição, isso é uma covardia com todos vocês. Fizeram esta casa, brincaram com esta casa. Alguma empresa vai lucrar com isso, a empresa de ônibus vai lucrar com isso. Fizemos o nosso papel, votamos aqui, fizemos extraordinária e até agora o prefeito não publicou. Bom, que ele não publicasse a nossa emenda, mas que ele publicasse o projeto de lei alterando os 4 itens que ele mandou para cá. Ele não publicou a nossa emenda e também não publicou. Ficou muito feio para o senhor Marcelino em relação a isso. Isso é perseguição. E aí disse para um vereador que ele tem 15 dias tempo regimental para ele poder publicar. Enquanto isso, senhores, os seus colegas, que hoje são 17 veículos impossibilitados de trabalhar, estão lá sem poder levar o arroz e o feijão para casa. Isso é uma covardia. Não poderia deixar de fazer aqui este registro em relação ao senhor Marcelino, que mente a todo momento. Muito obrigado. Vereador Alain Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal, boa noite. Escrevi, presidente, estive no sábado, dia 28, agora em Campo, no fórum de multidisciplinar de oncologia, para a abertura do Outubro Rosa, que começa hoje, de prevenção de câncer de mama. Foi muito proveitoso, quero parabenizar aqui a presidente da Associação de Mulheres Vitoriosas, Cristiane Pérez, que convidou para participar, e foi muito produtivo. E os números alarmantes, né, doutor Fábio, que é o presidente da Comissão Médica, em 2018, próximo de 60 mil mulheres tiveram câncer de mama. E muito preocupante, a gente sabe hoje da demora, às vezes, do diagnóstico, e hoje a cura, quando se tem um exame preventivo, na mamografia ou na ultrassonografia, a chance de cura é de 90%. Só vou convidar aqui o presidente, o Dr. Fábio e a comissão, para a gente fazer um trabalho de visita nas unidades, saber a demanda, o atendimento dos mamógrafos, porque é preocupante esse número. O principal falou que está 100% ontem. Fiquei surpreso lá de uma lei federal, que é a lei dos 60 dias, que obriga
que o poder público, quando detectada a doença, tenha 60 dias para começar o andamento do tratamento oncológico nos hospitais de referência. E isso, temos vários relatos aqui que às vezes o paciente demora anos e não consegue o tratamento no. Então saímos daqui também com uma agenda junto com o Executivo, no governo do Estado, cobrar, né, esse atendimento aí do governo do Estado e do governo federal. E outros números, falava também a doutora Sabina, que é uma oncologista de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, hoje o ranking aí também na questão Nós estamos em Rio das Ostras, vereador, tem que trabalhar por Rio das Ostras. Nós estamos em Rio das Ostras, não estamos em Cachoeira da Pimirim, não. Nem estamos em Campos, não. Só tem que participar da audiência pública aqui da saúde, ó. Ontem, o senhor não apareceu na audiência pública da saúde ontem. Agora o senhor foi participar lá em Campos. E a audiência pública da saúde aqui ontem o senhor não veio comparecer por quê? Para questionar o doutor Percival. É um vereador fanfarrão. Por essa pauta, para que a gente cobre aí da rede de saúde essa campanha de vacinação. Então eu queria aqui só deixar esse registro e convidar a Comissão de Saúde para fazer esse trabalho junto aí à Secretaria de Saúde. Obrigado, presidente. Vereador Itaísa Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores da assistência. Senhor presidente, quero parabenizar aqui o Portela pela fundura da frente do sindicato, que tem feito um ótimo trabalho. Eu trago aqui essa casa algumas propostas de benefício à categoria, servidores públicos. E essa casa também fazendo o papel dela, que é melhorar e mudar algumas coisas, claro, em benefício aos servidores. Então, parabenizar a Vossa Excelência, ao senhor que tem usado essa tribuna e ter feito a defesa a essa casa, né, que vem fazendo o seu papel, diferentemente do que está sendo ventilado aí nas redes sociais. E nós sabemos claramente qual a intenção dessas postagens. Mas eu não fico preocupado com isso, porque nós vamos desmascarar quem está soltando essa postagem nas redes sociais, porque nós vamos apresentar aqui a proposta feita pelo governo, aqui, e nós vamos apresentar a proposta de emenda dessa casa. E nós vamos fazer um comparativo. O que for melhor, os servidores entenderem que é melhor, nós vamos permanecer. Se o do governo for melhor, votarei favorável. Se os servidores entenderem que a melhor proposta é da casa, claro, vai permanecer a proposta dessa casa e a proposta apresentada pelo senhor aqui, representante dos servidores. Então, fico tranquilo em relação a isso. Nós vamos trazer aqui, segunda-feira, todas as propostas que vamos apresentar aqui. Vai demorar um pouquinho, porque são muitas propostas que essa casa entendeu que seria melhor dentro do projeto para os nossos servidores públicos. Então, parabenizar mais uma vez. Senhor presidente, eu já ia começar aqui com o Edinho do Marileia, que teve uns meses aí passando uma situação de saúde complicada. Minha esposa encontrou com ele ali na Unimed, em Macaé. Chegou em casa me falando que ele estava lá, e depois eu soube que ele estava internado. Eu tentei ligar para o senhor, não consegui falar no telefone que eu tenho registrado aqui, mas fico feliz que o senhor está aqui, Edinho, representante do Marileia, que tem defendido bem o seu bairro. Então fico feliz que o senhor está bem, tá? Com saúde. Bom, que Deus abençoe essa jornada aí à frente ali do Marileia, representando bem. Então, levou muitas conquistas ali para o Marileia. Senhor presidente, tem vários assuntos aqui a se falar. Hoje é dia do idoso, como foi falado aqui, lembrado muito bem pelo vereador Carvalhão. Hoje também é o nosso dia do vereador. E ontem nós tivemos aqui uma audiência pública apresentada aqui pela secretária Jane, seus representantes, o Percival estava presente. E nessa reunião, ao final dessa reunião, foram feitas algumas perguntas, alguns questionamentos, que é natural que isso aconteça, porque a saúde em Rio das Ostras não anda bem. As pessoas estão morrendo, já falei isso aqui várias vezes, indo para outros municípios, procurando atendimento, porque nós não temos atendimento. Nós temos recurso, nós temos dinheiro, nós não temos atendimento. E ontem o senhor Percival faltou com respeito a alguns cidadãos que estavam aqui presentes
E também faltou com respeito a essa casa, aos vereadores que estavam aqui ouvindo, representantes das comissões, e o vereador presente estava aqui, o vereador Maciel, o vereador Rodrigo, o vereador Fábio, onde o Percival destratou os vereadores, e muito bem colocado aqui pelos novos vereadores, o chamando de mentiroso, pelos resultados que foram apresentados aqui. Então quero parabenizar aqui o vereador Fábio, o vereador Rodrigo, o vereador Maciel, que desmentiu ao Percival e que não respeitou, isso não vem de hoje, os secretários tratando mal essa casa. Começou na cidade de turismo, o próprio prefeito não respeita essa casa, o próprio prefeito traz para essa casa algumas discussões e orienta, eu creio, que o seu secretário a fazer a mesma coisa. A secretária de turismo respeitou essa casa, o cidadão, e agora o senhor Percival, 20 anos trabalhando na prefeitura de Rio das Ostras, sempre na sombra, em todos os governos. Eu nunca vi esse senhor dentro de um consultório atendendo a nossa população. Mas que nós precisamos de ginecologista na nossa cidade. Essa é a especialidade dele, ginecologista. E nós temos uma pessoa que vem para essa casa de respeitar o cidadão e os nossos vereadores. Poderia estar muito bem dentro de um consultório atendendo. Eu acho que traria mais melhoria para a nossa saúde. De repente, senhores vereadores, não concordo, concluindo, senhor presidente. Se Percival estivesse fora da saúde, estivesse atendendo, ganharíamos mais. De repente a saúde está da forma que está, porque ele está à frente. Então, eu peço aqui uma retratação do senhor Percival nessa casa, e essa casa tem que impor respeito. Nós não podemos deixar o prefeito e o seu secretário tratar essa casa dessa forma. Obrigado, boa noite a todos. Então, com muito respeito, vou passar para a ordem do dia. Projeto de lei número 063/2019, provavelmente prefeito municipal. O prefeito do município de Rio das Ostras, do estado do Rio de Janeiro, faço saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica revogada a lei 1807 de 2013. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Segunda votação. Em segunda discussão, não havendo discussão, na primeira discussão por 11 a 0. Vereador Alberto Moreira Jorge. Vereador Alon Machado. Favorável, meu voto. Vereador Alon Machado. Favorável. Vereador André dos Santos Braga. Favorável. Vereador Carlos Roberto Machado. Favorável. Vereador Gelson Vinícius. Favorável. Vereador Marcial Gonçalves. Contrário. Vereador Misael da Silva. Senhor presidente, só justificar meu voto aqui, começando com o vereador Maciel, acabando, eu prestei atenção na lei aqui na discussão. Então, tem 2 minutos. Eu voto contrário a esse projeto de lei, que é revogando a concessão de um terreno da FATEC, da Escola Técnica. Então, entendo que deveria ser conversado com a FATEC. Nós não temos nenhum e-mail, nenhum ofício dentro do projeto falando que a FATEC não tem interesse de fazer o prédio aqui e de profissionalizar os nossos jovens. Nós sabemos que o desemprego está grande, as pessoas precisam fazer os cursos para entrar no mercado de trabalho, e quem não trabalha, não tem condição de pagar o curso, nós teríamos cursos de graça aqui pela FATEC. Então, portanto, voto contrário. Eu acho que o prefeito tem que conversar com a FATEC, sentar no Rio de Janeiro, não me dê uma foto, não vi nada. Se tiver algum projeto aí, eu voto favor. Se tiver algum ofício, vereador, dentro desse projeto, falando que a FATEC não quer mais o espaço, o terreno, eu voto favorável. Mas se não tiver, mantenho o meu voto votando contrário. Eu acho que está tirando uma oportunidade dessa juventude de fazer os cursos. Então, o prefeito não está agindo de forma correta. Então, contrário, permaneço meu voto contrário a esse projeto. Vereador Paulo Fernando Carvalho. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora.
Vereador Fábio Simões, favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Eu vou justificar meu voto, e entendo também a preocupação do vereador Isaías, mas já tem 15 anos que essa área foi disponibilizada para a FAETEC. E aí não houve um interesse da FAETEC, teve, o ex-prefeito Carlos teve lá, então não há interesse da FAETEC em se instalar em Rio das Ostras. E se houver interesse no futuro, tem outras áreas aqui que podem ser disponibilizadas para a FAETEC. O que não pode é essa área ficar presa e a gente podendo construir escola, creche, postos de saúde. Eu voto favorável. Vereador Robson Carlos. Favorável. Aprovado pela lei 063 de 2019, 10 votos favoráveis e todos contrários. Segunda votação, projeto de lei número 065 de 2019, promovente do prefeito municipal. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, no valor de R$ 911.502,29. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, no Rio das Ostras, nas donações sanitárias constantes, na importância de R$ 911.502,29. Artigo 2º. Os recursos para atender o artigo 1º desta lei, fundamentos nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, em conformidade ao anexo 2. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Existe um anexo que já foi discutido em relação à despesa, seria para a implantação e manutenção de áreas verdes, seria para a conservação de ecossistemas e outros recursos vinculados à FMA. Tem discussão? Não, tem discussão. Peço primeiro o secretário para chamar no nosso presidente. Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador... Uma briga que você foi aqui, ó. Vereador Ana Machado. Favorável. Vereador Andrade Santos Braga. Favorável. Vereador Carlos Alberto Machado. Favorável. Vereador Joelson Vinícius. Favorável. Vereador Marcelo Gonçalves. Favorável. Vereador Misael da Silva. Senhor presidente, fui convencido pelo líder de governo, Betinho, a votar favorável esse repasse para o meio ambiente. Então, o líder de governo, eu concordo com o executivo. Vereador Paulo Fernando Carvalho. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Favorável. Vereador Fábio Simões, favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Favorável. Vereador Robson Carlos. Favorável. Aprovado o projeto de lei 065 de 2019. Para a segunda votação, o projeto de lei número 108 de 2019, promovente vereador Vanderlan Moraes da Hora, dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Rio das Ostras e outras providências. Artigo 1º. É obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas, exploração de crianças e adolescentes para fins de combate de uso de substâncias alucinógenas, entorpecentes, exploração sexual de crianças e adolescentes na abertura de todos os shows artísticos e eventos culturais. Parágrafo 1º. Entende-se como eventos culturais as sessões de cinema, show musical, teatro e dança. Parágrafo 2º. O vídeo trata-se do caput deste artigo, deverão ter duração de no mínimo 3 minutos. Parágrafo 3º. A projeção do vídeo educativo deverá ser feita em telas capazes de permitir a visualização do seu conteúdo por todo o público do local onde será realizado o show ou evento cultural. Artigo 2º. A criação de vídeos educativos será a responsabilidade dos produtores do show ou evento cultural realizado no município. Artigo 3º. As informações a serem vinculadas nos vídeos educativos que se trata da presente lei, bem como suas penalidades, será regulamentada por decreto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tem discussão? Senhor presidente, quero aqui parabenizar com todo respeito ao vereador Elan por essa iniciativa, mostrando assim o seu comprometimento e respeito para com a nossa juventude. O senhor não tem noção, eu tenho certeza, ou melhor, corrigindo. O senhor não tem noção, mas ele tem. Tenho certeza que tem, pela vista que implementou esse projeto de lei. A quantidade de jovens que estão ingerindo bebidas alcoólicas. Hoje, dia 6 de outubro, ocorrerão as eleições para conselheiros tutelares. Né? As eleições agora dia 6 de outubro. Nós, assim como nós trazemos para nós a responsabilidade como homens públicos, pais, chefes de família, também chamar aqui a sociedade civil organizada para que nós não percamos mais uma geração de jovens.
gestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas sintéticas que são diluídas em água, está muito difícil esse curso. O senhor não sabe. Eu, como profissional da segurança pública, e ando muito durante a madrugada, eu vejo o quanto eles estão perdidos. Não está tendo controle, não que os fiscais não estejam trabalhando, mas o comerciante não tem alguns, não posso generalizar, porque o justo não pode pagar pelo pecador, mas que não tem escrúpulo nenhum em vender uma garrafa de vodka e um energético daqueles de 2 litros, e ali 5, 6 jovens que compram por um valor irrisório, porque uma garrafa de vodka por R$16 e um energético por R$5, vou falar para vocês, dá um porre danado num cidadão adulto. Imagine uns 5, 6 meninos. Vereador Betinho, o senhor que lida com a juventude, pelos esportes aí que anda, o senhor vê um jovem destruído através da ingestão de drogas e bebidas alcoólicas, os senhores não sabem desfazer a tristeza que é ver uma criança chegar em casa vomitando e tantas outras. Os senhores não têm noção também, porque estatisticamente nós não podemos alarmar a nossa população, mas a quantidade de estupros que estão acontecendo no nosso município, porque a menina fica até com vergonha, porque ela vai para uma festinha, essas redes que estavam acontecendo e que nós estávamos combatendo, elas vão para umas redes aí, e mesmo que ela não ingira bebida alcoólica, dentro de um copo de água, que ela não sabe a procedência daquela pessoa que colocou e diluiu ali dentro, porque é insípido, é inodoro, não tem sabor, nem cheiro, não tem como ela identificar. Ela ingeriu aquilo ali, aquela água, automaticamente ela cai num coma e daí, seguramente, eles abusam sexualmente dela e ela com vergonha de chegar em casa e relatar esses fatos para os pais. Às vezes, não tem nem condições de voltar à realidade. E fica, nós estamos em setembro, terminando o mês de setembro, né? Onde estão havendo várias ocorrências de suicídio, e a coisa é séria, a depressão está aí. Quando você vê um jovem dentro da sua residência, ou nas ruas até isolado, os senhores não têm como identificar, diagnosticar o que está passando por ele. E aí as pessoas duvidam e ele quer demonstrar que ele é capaz de cometer um suicídio. Às vezes nem começou a vida. Então, fica aqui os meus parabéns registrados. Tá? Vossa Excelência foi extremamente feliz com esse projeto de lei. Pode contar com o voto do senhor. Muito obrigado. Tem discussão? Senhor presidente. Quebrando o protocolo, também ia falar, se o vereador Roberto Grajó me permitir, posso, vereador? Desculpa, porque se me deu a palavra a primeira vez que me pare, não queria falar, mas só para agradecer ao vereador Carvalho pelas suas palavras, e dizer a importância, vereador, desse projeto, porque tem muitos jovens hoje que eles não sabem o risco que eles levam na rua e em certos lugares. Porque tem muitas pessoas hoje com muita maldade, né? E um vídeo desse, alertando os jovens, ele pode se policiar para tal coisa não acontecer. Exemplo, eu acredito que várias pessoas que estão presentes aqui assistiu o Fantástico de domingo, onde vou falar assim, mal, né? Uma pessoa que tinha sido preso várias vezes, ele estava em uma chácara, né, em frente a uma academia. O que ele fez? Ele foi lá, ele viu a moça chegando na academia, ele foi lá e esvaziou o pneu do carro da moça, né? Para quando a moça sair da academia e ir embora, ele chamou a atenção da moça, o pneu está vazio. A moça parou, ele foi oferecer ajuda, acabou abusando sexualmente da menina e matando a menina, olha só. Né? Então ele fez o quê? Ele, né, amadureceu tudo na sua mente ali, dedicou todo jeito para fazer esse ato com aquela jovem. Então esses vídeos sendo feitos, né, pode estar alertando esses jovens, alertando essas nossas crianças, para poder, quando chegar qualquer pessoa dessa mocidade, né, para poder agredi-lo, automaticamente tomar essa iniciativa de se proteger, de ajuda, algumas pessoas, etc. Então, eu vejo grande importância, quero agradecer pelas palavras e a importância dos projetos do nosso município. Muito obrigado e desculpa, vídeo governo, que está tutelando a Vossa Excelência.
Com a palavra, o vereador Alberto Moreira Jorge. Alô. Cumprimentando e também parabenizando o vereador autor do projeto. Parabéns, é muito bom o projeto. E principalmente as palavras do nosso vereador Carvalhão, quando até citou meu nome. E eu diria que nós temos alguns programas que a prefeitura já fez, alguns mandatos, por exemplo, atrás, que vai exatamente não contra, mas de favor desse projeto. Eu tinha, quando fui secretário, um programa chamado Domingo Alegre. Eu percorria 2 vezes no mês, 2 domingos de campanha no mês, ia para bairro, Pianta, Boca da Barra, Nova Esperança, Cidade Baiana, enfim. E ficava o dia todo nesse projeto, um projeto que custava R$80 mil ano na prefeitura. As crianças se alimentavam, tinha pega de arte, voltavam com as cadeiras de corda, pular corda, quem fizesse o melhor desenhozinho ganhava um troféu, uma medalha. Ficava o dia todo por aí, brinquedos infláveis, né, pula-pula. E depois culminava aí os pais, a mãe, né, tinha um salãozinho de beleza que te levava, fazia cabelo, fazia as unhas, aquela coisa toda, interagindo, os pais inclusive. E à noite combinava com o cinema da rua, cinema de rua, com programas educativos, mostrando esses filmes exatamente direcionado para esse público. Então eu fico imaginando, por que não voltar uma coisa dessa? Porque é um ótimo... Você vai ter ali de cara 1000 crianças, 1000 famílias, que poderão perfeitamente estar ali sabendo, no dia seguinte a criança vai saber que aquilo não é adequado, que aquilo não é certo. Queria até fazer uma defesa hoje, um pouco de atraso, mas o nosso vereador aqui, Carvalhão, que foi muito elogiado, mas algumas vezes duramente criticado, quando esteve à frente do serviço de segurança do nosso município e fez algumas apreensões de jovens, a gente colocava, não, meu filho estava numa boate, meu filho estava dançando quando ele foi preso, vai lá ver seu filho, fiscaliza seu filho. Não precisa nem ir em boate, vai no quarto dele. Tem pais aqui que não vão nem no quarto do filho, não olha nem o celular dele. Então tem que ficar atento. Eu trabalho há muitos anos com crianças, vocês não têm noção o perigo que é. Então eu deixo aqui que um programa como esse, Cinema de Rua, Projeto Domingo Alegre, que você interage, que você pode, muito pelo contrário, você pode usar a criança para o bem, entendeu? E aí você vai ver o resultado final. Parabéns, valeu. Tem discussão? Não havendo discussão, peço que o secretário para chamar o nosso vereador. Vereador Alberto Moreira Jorge. Pois é, o nosso secretário está com saudade dele. Favorável. Vereador Alain Machado. Favorável. Vereador André de Santos Braga. Favorável. Vereador Carlos Roberto Machado. Favorável. Vereador Gelson Vinícius. Favorável. Vereador Marcel Gonçalves. Favorável. Vereador Misael da Silva. Favorável. Vereador Paulo Fernando Carvalho. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Vereador Fábio Simões. Favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Vereador Robson Carlos. Favorável. Aprovado o projeto de lei 08 de 2019. Projeto de lei 095 de 2019, promovente Alain Machado. Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei 11.340/2006, Maria da Penha, nas escolas públicas do município de Rio das Ostras. Artigo 1º. Torna-se obrigatório o estabelecimento da rede pública municipal de ensino, a partir do 3º ano do ensino fundamental, o ensino de noções básicas sobre a Lei Federal 11.340/2006. Artigo 2º. A execução da presente lei estará a cargo da Secretaria de Educação, com possível participação de entidades governamentais ou governamentais ligada ao tema de luta pelos direitos das mulheres e combate à violência doméstica. Artigo 3º. Esta lei tem como propósito contribuir para o conhecimento no âmbito da Lei Federal nº 11.340/2006 e impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, professores, comunidade escolar sobre a violência doméstica e contra a mulher, abordar a necessidade do registro nos órgãos competentes das denúncias dos casos de violência contra a mulher, bem como das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006. Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando dessa forma a prática da violência contra a mulher. Artigo 4º. O ensino será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo e no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no dia 7 de agosto, aniversário da Lei Maria da Penha, será feita uma programação ampliada específica em alusão às datas
do tema abordado. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, em segunda votação. Sem discussão. Discussão. O secretário vai chamar o senhor Vereador Alberto Moreira Jorge. Vereador Alan Machado. Vereador André Santos Braga. Vereador Carlos Alberto Machado. Vereador Jorge Vinícius. Vereador Marcelo Gonçalves. Vereador Misael da Silva. Vereador Paulo Fernando Carvalho. Vereador Vanderlei Moraes da Hora. Vereador Fábio Simões. Favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Vereador Robson Carlos. Favorável. Aprovado o projeto de lei 095/2019. Última matéria da pauta. Requerimento número 062/2019, promovente pelo vereador Marcelo Gonçalves, requer ao chefe do Poder Executivo que apresente os seguintes dados, inclusive com a apresentação de documentos que os comprovem. Se há conta específica destinada ao depósito regular e permanente de recursos da área de educação, em especial chamado salário educação. Em caso de existência de tal, conta que informe se a gestão é mesma exclusiva do secretário municipal de educação, bem como que apresente o extrato de tal conta desde a sua criação e eventuais transferências de recursos, indicando precisamente a origem e o destino dos mesmos. Em caso de inexistência da conta, que informe qual o prazo para sua criação e transferência dos recursos específicos. Se há aplicação dos recursos da área da educação e outras áreas diversas daquela, e também se há utilização dos recursos para custeio de outras ações que não incluídas na área de educação. Ressalta-se que o presente requerimento se fundamenta na estação de inquérito civil pelo Ministério Público para apurar desvio de finalidade na aplicação de recursos de verba de educação em outras áreas, algo que é vedado pela Constituição Federal por se tratar de receita vinculada. Tem discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Couto. o requerimento é bem claro e gostaria de contar com o voto do vereador. Tem discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Alberto Moreira Jorge. eu vou votar favorável. O vereador Marcelo veio aqui me explicar sobre o projeto de lei, mas tão logo eu recebi, como presidente da Comissão de Educação, recebi, acho que todos os vereadores receberam esse documento que veio do Ministério Público. Eu procurei o Maurício, né, que é de minha obrigação até, como presidente da comissão e vereador, fui lá para ver com ele que seria o problema. Ele me explicou, até pela absoluta confiança, total confiança que eu tenho. Inclusive, eu acho um dos melhores secretários do governo, um ótimo secretário, Maurício. Ele me respondeu que o Ministério Público pede a cada mês que todos sabem que a educação tem que aplicar em torno de 25% da receita, né, ao final do seu mandato. O Ministério Público pede que seja aplicado mensalmente esses 25% e não da forma como sempre todos os municípios fazem, que ao final do ano, ao final do mandato, do exercício, ele aplica então os 25%. Por quê? Porque oscila muito. Às vezes tem um mês que ele não chega a 25, chega a 22, mas tem mês que chegou a 27, 28, 30. O mais importante é chegar no final do exercício, está lá os 25, e todos os secretários de educação que aqui passam muito dos 25%, acabam aplicando em torno de 27%, até mesmo 30% na educação. Então, eu estou muito tranquilo, eu tenho absoluta certeza que no final vai dar tudo certo. Parabéns, eu voto favorável. Tem discussão. Não, tem discussão, peço para o secretário para chamar o nosso Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador Alan Machado. Favorável. Vereador André dos Santos Braga. Favorável. Vereador Carlos Alberto Machado. Favorável. Vereador Jorge Vinícius. Favorável. Vereador Marcelo Gonçalves. Vereador Misael da Silva. Favorável. Vereador Paulo Fernando Carvalho. Vou seguir o líder em relação à transparência, o respeito e a decência do nosso secretário de Educação, o senhor Maurício. Favorável. Vereador Vanderlei Moraes da Hora. Vereador Fábio Simões, favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Favorável. E vereador Robson Carlos. Favorável.
Aprovado o requerimento 062/2019. Vou passar para o segundo período, primeiro expediente. Vereador Paulo Fernando Carvalho. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. aos colegas vereadores, assistência, eu quero somente aqui deixar assentado aqui e também, no domingo agora, ocorrerá a vossa parada aqui. O grupo aqui representado pelo senhor Boris, falei que eu estava comigo lá, eu estava presente lá, transversais, com respeito a todos vocês, que trazem muitos turistas do nosso município, fomenta e alimenta o nosso comércio local, trazendo pessoas alegres, de bons corações, que só querem o seguinte, podem contar com o vereador Cavalhão, a nossa secretária de turismo, Chico, foi agora há um evento, também um evento lindo, que foi para a terceira idade, que foi para os idosos. Eu vi lá os nossos velhinhos dançando, curtindo uma tarde muito feliz. Foi já tínhamos teve a oportunidade de ir lá, né? Mas foi lindo. O prefeito Marcelino, eu vi realmente, senhores, é preciso ter amor no coração. Tratar de pessoas que passaram para a terceira idade, que às vezes se sentem inúteis, que não têm um programa de atenção especial, que doaram suas filhas, que criaram todos nós. Os senhores não... Eu fiquei encantado, fiquei emocionado de ver o carinho e o amor que o nosso prefeito Marcelino e a nossa secretária de turismo, Aurora, cuidam dos nossos idosos. Fiquei muito feliz, de parabéns. Eu, ao chegar lá, eu me emocionei ao ver tantos de boletim, mas estava lá pensando. Muito obrigado, mais uma vez. E podem contar comigo lá, tá bom, querido? Domingo estaremos juntos lá na nossa barraca. Quem com Deus aí? Vereador André Santos. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. senhor presidente, vereadores de assistência, mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, quando eu falei aqui sobre a rua Rio de Janeiro, sobre alguns moradores se reunindo vindo para essa casa aqui, também alguns vereadores se manifestando sobre a rua Rio de Janeiro, talvez eu não soube me expressar muito bem quando um contribuinte se manifestou dizendo que o vereador tem que levantar e ir para a rua. Eu entendo a indignação dele, porque ele também é contribuinte, e a gente tem que respeitar aqui, que a indignação dele tem que ser demonstrada pelo vereador, porque nós somos a voz do povo e temos que representar o povo de verdade. Mas eu gostaria de dizer para o contribuinte, que quando eu estava falando da rua Rio de Janeiro, ela já se encontra pavimentada. Ela realmente foi feita uma obra no passado, para quem não conhece, pela empresa que foi contemplada da obra da PPT, quem não conhece é a antiga Odebrecht, hoje a BRK. Então, se foi feita uma obra, pelo menos um trecho, eu reconheço que foi feita uma obra mal feita, e a gente estava pedindo a compreensão do secretário e o prefeito para que desse atenção. Então, eu estou agora me expressando agora um pouquinho mais com cautela, porque a indignação do contribuinte está coberta de razão quando o vereador tem que levantar dessa cadeira e ir para a rua e ver a necessidade da cidade. Mas eu não só reconheço como o bairro dele falta pavimentação, como muita área no nosso município. Queria estar aqui, falando aqui do nosso prefeito, que em tão pouco tempo de governo, dizer aqui que já tinha 20 quilômetros, 30 quilômetros, até mesmo 100 quilômetros de asfalto. Mas até o momento a gente não pode dizer isso, não temos quilômetros nenhum a declarar aqui no nosso município. Já foi feita alguma coisa, mas eu gostaria de pedir desculpa aos moradores da rua Rio de Janeiro pelo fato ocorrido aqui na primeira fala, mas a indignação dele está coberta de razão, que a rua dele não se encontra pavimentada, como os muitos bairros nessa cidade não se encontram. Mas também não podemos botar a culpa no governo que se encontra um ano e 2 meses, porque nós temos aqui governos anteriores e também não fez muita coisa pela nossa cidade. Mas vamos ver aí, tem mais um ano pela frente do nosso governo, e eu acredito que até o término do nosso governo, ele vai dar atenção não só para a rua Rio de Janeiro, o bairro Cidade Praiana, como nós temos muitos bairros aí a dar atenção. Mas os moradores aqui da rua Rio de Janeiro
tomara que tenha entendido o que o nosso presidente da comissão, Maciel, falou. Então amanhã o nosso secretário da pasta vai estar aqui, ele vai pedir mais esclarecimento. Se não for necessário, ele convida ele aqui de uma outra maneira, para que a gente também faça uma audiência pública, uma reunião pública para dizer sobre uma obra do passado que não foi realizada com sucesso. E agora eu também queria aqui fazer agora com o vereador Rodrigo, quando o vereador Rodrigo falou do transporte dessa cidade. Vereador Rodrigo, esse projeto chegou ontem nessa casa, não foi sexta-feira, como Vossa Excelência falou, mas é para nossa apreciação. E eu entendo que o prefeito não está querendo mérito desse projeto de lei, não deve ter se debruçado em cima do projeto de lei, porque só para que Vossa Excelência possa entender. No projeto de lei da 276, tinha um tempo de 6 meses para retirada do veículo e apresentar outro veículo. E esse projeto de lei nessa casa que está se apresentando hoje, assim que a gente votar esse projeto de lei, não tem tempo nenhum. Imediatamente retira o carro e quem ganhou a licitação já apresenta outro carro, caso assim tenha a licitação. Então, vereador Rodrigo, é para nossa apreciação, cabe muita discussão. A gente realmente tem que trazer para essa casa aqui não só os permissionários, mas também os usuários do transporte, para a gente discutir e ouvir todos os lados. Mas eu queria agora puxar aqui para muita atenção todos os vereadores que participaram aqui sexta-feira. Olha só o tamanho da importância, vereador, que nós fizemos aqui uma extraordinária na sexta-feira. Nós temos aqui alguns permissionários, presidentes de cooperativa de um lado ali sentado, e do outro lado ali a gente tem alguns fiscais. Foi feita uma denúncia aqui no plenário na sexta-feira por um permissionário. Se fosse aplicar a lei da 276, que fosse aplicada por um todo, não se aplicasse parte da lei. Se ela realmente fosse aplicada parte da lei, ele estaria aqui fazendo uma denúncia e tendo em vista que se for aplicar a 276 que se encontra em vigor, 100% dos nossos veículos está irregular. Então, para que todos os fiscais saibam do que a gente está falando, foi feita uma denúncia na sexta-feira, vocês estão cientes disso, ali tem representantes de cooperativa, a gente precisa muito que o prefeito sancione o que foi acordado aqui na sexta-feira. Porque se alguns dos fiscais recolher algum carro pelo tempo, senhor presidente, só um minuto para eu terminar de concluir. Se algum fiscal recolher algum carro pelo tempo do seu veículo, estaria cometendo prevaricação. Temos o direito da 276 de recolher também o carro de 2019, esse carro novo que está circulando, que a gente montou aqui nessa casa para ser publicado, a acessibilidade do veículo. Então, se pegar um carro velho, tem que pegar o novo também. Então, eu peço aqui encarecidamente que esse áudio chegue até o prefeito, para que realmente venha publicar o que foi acordado aqui na Câmara, para que a gente dê a segurança para vocês trabalharem. E isso foi acordado, eu não estou fazendo pedido. Todos os vereadores que se encontram aqui hoje votou através de um acordo que ia ser publicado na sexta-feira. Então vamos torcer para que hoje ainda o prefeito acate o que foi acordado aqui, porque tem trabalhadores nesse município que não estão trabalhando, tendo em vista que até os de 2019 não pode trabalhar aplicando a 276, que é a que está em vigor. Obrigado, senhor presidente. Estou de ordem aqui, senhor presidente, o vereador Santo Romano. Está aqui os permissionários, e até agora a gente não sabe o que fazer. Se é 276, se é 1451, se é o projeto que está aqui. É uma novela. E aí eu vou mais além, o vereador. É tanta incompetência que agora publicou um decreto tirando as atribuições do fiscal de transporte. Um despautério a todo momento. E aí, o senhor que é o presidente da comissão, o senhor convidou o prefeito, convidou o secretário, ele não veio, tratou por telefone que ia publicar o projeto de lei, não publicou. Agora cai do senhor de novo, o senhor como presidente da comissão, chamar aqui o prefeito, o secretário. O que não pode é esses permissionários que está sendo prejudicado todos os dias. Então, assim, não existe lei, o prefeito não cumpre a lei, eu acho que ele se acha acima de todas as leis que nós criamos aqui. Aí não tem como dialogar, né, com um ser humano dessa magnitude, porque não respeita, não existe respeito com a casa e nem com a população. Os fiscais impedidos de fazer a sua função, que foram concursados para isso.
Bom, fica aí no ar essa pergunta e a reflexão para todos os vereadores. Até quando nós vamos estar aqui fazendo projeto de lei, votando, e o prefeito não publicando, não atendendo as solicitações dessa casa, não atendendo os peticionários, perseguindo, por favor, fiscais de transporte, perseguindo fiscais sanitários. Fizemos um decreto aqui derrubando o decreto de 2003, fizemos aqui uma emenda do decreto derrubando. Até hoje não publicou, entrou na justiça pedindo uma liminar. Enfim, não existe diálogo. Quem contrariar o senhor Marcelino é perseguido. Vereador Vanderlan Moraes. Senhor presidente, assistência, demais vereadores, boa noite. Senhor presidente, também quero dizer que com muita alegria que o nosso coleguinha aqui, nosso amigo que sempre esteve conosco nessa casa, sempre passou muito difícil de saúde, mas Deus está presente com você aqui no hospital e tenho certeza que permanece presente na sua vida, na sua família. Você continua sendo uma pessoa maravilhosa que você é, que sempre respeitou, demonstrou carinho, gratidão. Muito feliz de te ver aqui junto conosco. O presidente, também quero estar agradecendo e parabenizando o presidente do Sindicato de Servidores, dizer que eu fiquei muito triste no final de semana quando me deparei com essas publicações na rede social. Dizer que fizemos várias reuniões aqui nessa casa, junto com procuradores, presidentes de sindicatos, vereadores, onde mesmo o presidente falou que o projeto é maravilhoso, nós estamos melhorando ainda para o servidor, e você vê uma publicação mentirosa. Isso deixa triste, porque ele fala assim, poxa, todo trabalho em prol do servidor, em prol do crescimento do município, e uma propaganda mentirosa. Isso me deixa triste. Dizer que a última vez, a primeira e única vez, tem 25 anos, foi em 94, onde foi feito o Estatuto do Servidor. Não é um projeto que você bota de um dia para o outro. Quantos anos daqui para frente que vai ter um outro projeto desse? Será que realmente o servidor quer que nós fazemos um projeto e votamos para que funciona de qualquer maneira? Eu disse que não. Tem que ser avaliado, tem que ser estudado. Vamos fazer uma reunião nessa casa, após os servidores vão ser convidados, eles vão ter liberdade de opinar. Olha só que coisa maravilhosa. Não vai ser nada feito à escura, de grande importância para os servidores, a qual eu parabenizo essa casa, que trabalha incansavelmente, junto com a Procuradoria, junto com o sindicato, onde o fiscal, fiquei feliz quando ele falou que na sexta-feira, saindo de um assunto para o outro, mas no mesmo sentido, que ele falou da reunião do transporte, quando nunca existiu isso. Então hoje isso é tudo bem transparente. Então eu vejo umas publicações mentirosas, aonde eu vejo que publicações politiqueiras, aonde quer botar a Câmara de Vereadores contra o Executivo, ou o Executivo contra a Câmara de Vereadores. Quem sai perdendo? Os servidores e a população. Isso não pode acontecer. Eu vejo e sempre falo que essa política velha acabou. Isso passou. O povo não está mais bobo, não. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Vamos olhar para frente. Juntar todos nós em prol do crescimento do nosso município, valorizando sim o nosso servidor. Eu tenho certeza que todos os servidores, após esse projeto aprovado, vão ficar satisfeitos. E existe sim algumas emendas elaboradas por essa casa, nós estamos em discussão, que às vezes não vai conseguir o prefeito atender. Mas tenho certeza que não vai atender, porque não vai ter condição de atender, porque vai ser muito bom para o servidor. Então eu fico muito triste. Vi várias pessoas mandaram essa mensagem para mim dizendo o que estava acontecendo. E portanto isso é uma propaganda mentirosa. Pode ter certeza que essa casa está com responsabilidade. Quero agradecer mais uma vez o presidente, pelas suas palavras verdadeiras. O presidente que é fácil de trabalhar, o presidente que vem para essa casa pacífico, nos ouvir, trazer suas ideias, debater,
coisas a gente concorda, coisas não concorda, é democrático. Isso é normal. O procurador vem para essa casa, debatemos, discutimos com ele, ele vem com uma proposta, uma outra proposta melhor, então faz a categoria. Então eu quero dizer que essa politicagem, essa fofocada, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Temos que parar com isso. Porque só quem pode se prejudicar com isso tudo, com essas fofocadas, com essas mentiradas, é os nossos servidores e também o nosso município. Vamos olhar para frente, vamos juntar as mãos, porque eu tenho certeza que todos nós juntos venceremos. Agora, se cada um puxar para um lado, não vai ter coisa boa. Né? E quero parabenizar você, presidente, vocês, vereadores, os procuradores que esteve, os secretários que esteve, que se colocaram à disposição, né, de relatar e estudar esse projeto. Também quero parabenizar o presidente da cooperativa, que incansavelmente está aqui nessa casa, lutando em prol dessa categoria. Isso é legal. Vem nessa casa, debate, nós debatemos, levanta para o executivo, analisa, não concorda, vem para cá, volta para lá. Isso é normal. Isso é democrático, mas no final vai dar certo e vai acontecer. E todos vão caminhar pelo caminho certo. Então eu quero dizer para vocês que o mal nunca vence o bem. O mal jamais vencerá. O mal jamais vencerá o bem. Porque, meus amigos, podemos fazer qualquer coisa, mas Deus está acima de tudo e de todos. Então o bem nunca perderá com o mal. Então a verdade, o dia vai onde a verdade é o servidor bem, feliz, que é a coisa que nós mais queremos nessa casa. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos os presidentes do sindicato, organizações cooperativas, vereadores, pelo trabalho que tem feito incansavelmente nessa casa. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Alberto Moreira Jorge, ausente. Vereador Maciel Gonçalves, ausente. Vereador Carlos Roberto. Presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, exercícios, vereadores e assistentes, boa noite. Quero aqui fazer concordância com o vereador Braga sobre a rua lá Rio de Janeiro. Mas se é um projeto da obra que foi feito errado, então essa rua está se alagando por muito tempo. Isso foi feito desde a época da Odebrecht, e fizeram aquela obra lá. E já contactaram que o problema foi feito errado e o projeto foi feito no início da obra. Até hoje não resolveram. Vamos ver que agora é o seu pedido da população aí, que realmente o secretário de obra vem aqui, que o prefeito faça esse papel de ir lá consertar o erro de alguém que errou e até hoje não consertou. Né? Que ir lá consertar, realmente ajudar lá a população, como a gente está falando aqui, a água tem o mesmo nível do piscinão, então não tem para onde ir. Se o piscinão está sempre cheio, a rua está sempre cheia. Então vamos ver se realmente o secretário de obra vindo aqui e consiga vir resolver o problema de lá da Rio de Janeiro, e qual nós sabemos que todo o Rio das Ostras, não só o Rio das Ostras, tem várias cidades, devido à chuva, realmente as ruas ficam difíceis, e aqui em Rio das Ostras, as que não são humanizadas, as ruas, conforme Chácara Marilé, no Ampa, por onde a gente passa, as vans passam, nesse momento fica um caos muito difícil. Após quando a chuva passa, que vem o sol, aí o prefeito rapidamente vai lá e passa a máquina para dar uma melhoria, joga um pó de pedra e depois volta o problema de novo. Enquanto Deus for dando graça a gente e as providências não for chegando, nós vamos convivendo com esse caos até o dia que Deus permitir, creio que seja rápido para ser solucionados esses problemas nessas ruas, agora são as mais frequentadas que conseguem esses problemas sempre. E para ali que lá, né, para os moradores de lá que tem esse problema sempre, o ralo nunca está baixo, está sempre com a água no nível do piscinão, que venha se resolver. Vamos aguardar o secretário chegando aqui, ver o que ele vai apresentar de projeto para resolver esse problema. Muito obrigado, boa noite. Vereador Carlos Afonso, ausente. Vereador Joelson, ausente. Vereador Dr. Flávio Simões. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. vou ser breve nas palavras. A questão do Estatuto do Servidor, fizemos grandes mudanças e muito boas mudanças, mas ainda faltam algumas estratégicas. Nós solicitamos alguns impactos financeiros. Existem algumas mudanças no Estatuto que têm impacto. E é uma democracia, cada um pensa o que é melhor para o servidor, mas existem algumas alternativas que temos que ter um impacto. Então, segunda-feira é a nossa, não audiência pública, né? A nossa reunião pública, assembleia, né? E seria importante demais, a gente já mandou um pedido, eu estou pedindo encarecidamente para o secretário encaminhar antes de segunda-feira para a gente debater junto com os servidores a questão do impacto.
Quando o vereador Joelson comentou sobre essa questão do status da subsecretária, eu acho que cada um tem seu pensamento, faz o que quiser da vida, a questão política de cada um não me interessa. O que me estranha é divulgar uma situação dessa e participar de debates de quase todas as reuniões e ter um posicionamento firme sobre tais situações de artigos e postar isso aqui. Agora eu já vou até rever as modificações feitas, se tem alguma tendenciosa. Não sabia, não concordo, mas cada um faz o que quiser da vida, mas eu vou rever alguns artigos. Mais uma vez, são 195 artigos, não é isso, presidente? 195 artigos, cada um com vários parágrafos. Foram semanas, um mês a gente em cima disso aqui. Vai melhorar bastante a vida do servidor, mas temos que ter o impacto financeiro. Da mesma forma, o prefeito, ele para dar o dissídio, ele já tem caixa perfeitamente, deve dar os 10% do dissídio. Eu só acho que se ele mandar para casa o que foi solicitado em relação ao impacto financeiro, quanto para cargo comissionado, quanto para FG, a gente consegue aumentar o dissídio de todos os servidores. O que a Câmara Municipal quer, simples, é transparência. Não faça por decreto antes de mandar o impacto. É só isso, é muito simples. E agora, se eu não me engano, é dia 25, querem fazer o dissídio, ele pode mandar um impacto para a gente até na véspera, mas a Câmara Municipal, a sociedade merece a transparência. Eu quero saber desse impacto, desses 50 milhões de reais, quanto está destinado para cargos políticos, quanto está destinado para FGs. Isso é um dever da Câmara de Vereadores. E para finalizar, em relação à audiência pública que houve ontem aqui, um lamentável episódio de discussões, de brigas e tal, eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu só vou repudiar um fato. Em hipótese alguma, a Comissão de Saúde ou qualquer vereador pensa em engessar qualquer secretaria. Então, a partir do momento, o vereador ele não pode fiscalizar de corpo presente o hospital pronto-socorro. Ele não pode fazer nada. Então, se ele pedir requerimento, está engessando a Secretaria de Saúde. Isso eu discordo completamente, foi debatido muito aqui, que os vereadores estão engessando a Secretaria porque estão pedindo explicações. Então, para que existe a Câmara Municipal? Se existe uma fiscalização, você vai tampar o olho? Esse discurso é velho, discurso antigo. E já falamos muitas vezes aqui, já passou da hora da modernização, da informatização. Tem 1.039 cargos comissionados. Será que não é mais que suficiente? Não, ele precisa de 2.000 cargos comissionados para responder nossos requerimentos sem falar que está engessando? Isso é uma vergonha. Vereador Alain Machado, vereador Rodrigo Jorge. Senhor presidente, vereador da assistência, falando do estatuto, da reforma do estatuto, o que veio do Poder Executivo para cá é tratar o seguinte: obrigando os servidores 44 horas semanais. Isso, o servidor teria que trabalhar aos sábados, né? Se a gente votasse aqui as 44 horas conforme veio do Poder Executivo, o servidor deveria trabalhar sábado. Então fizemos o quê? Fizemos uma emenda e manter 40 horas semanais. Fizemos aqui, que é já é um pedido antigo da classe de enfermagem, fizemos aqui uma emenda no qual a redução de 40 horas semanais para 30 horas semanais, porque aí dá o direito desse funcionário, desse técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ter o segundo vínculo em outra cidade, na cidade vizinha. Técnico laboratório, o que nós estamos fazendo aqui é melhorar o estatuto para favorecer aos servidores, tendo em vista que nós temos hoje um desemprego muito grande em nossa cidade. Então, quando você faz aqui a redução da carga horária do pessoal da enfermagem de 40 para 30 horas, dar a condição dessa servidora poder investir em outro trabalho em uma outra cidade, ou trabalhar na área particular. Enfim, o que nós estamos fazendo é a nossa parte de melhorar esse estatuto para favorecer a população e favorecer principalmente os nossos servidores que trabalham todos os dias nessa cidade, que enfrentam sol e chuva para manter essa cidade funcionando e levando para a nossa população os serviços
em nossa cidade. Agora, vereador, ontem tivemos aqui o segundo quadrimestre da Secretaria de Fazenda, falando sobre os recursos, aonde foram aplicados. E aí eu quero parabenizar o secretário Júlio, fez aqui uma brilhante apresentação, falando dos números, aonde foram empregados todos os recursos até o segundo quadrimestre. E aí depois tivemos aqui o segundo quadrimestre também da Secretaria de Saúde, né, apresentado aqui pela Secretaria de Saúde, os números, aonde foram aplicados nesse período os valores na cidade. E aí podemos identificar que 70% com folha de pagamento, né? E aí, ontem, um munícipe se levantou aqui, pediu a palavra, e fez uma pergunta ao subsecretário de Atenção Especializada, o Percival. Fez uma pergunta que em setembro do ano passado, ele tentou uma consulta com o urologista e não conseguiu. Ele fez a pergunta para o subsecretário se já existia a normalidade em relação às consultas com o urologista. E aí o subsecretário foi responder a esse munícipe com uma arrogância, uma falta de respeito, uma falta de educação muito grande. Eu cobrei desse subsecretário, Percival, de que quem paga o salário dele de quase 10 mil reais para ser o subsecretário é a população. Era aquele munícipe que estava ali educadamente fazendo uma pergunta natural, querendo saber onde está aplicado os recursos que ele promove para o nosso município. E foi assim, maltratado pelo subsecretário de Atenção Especializada, do senhor Percival. E aí vale lembrar, e aí não deu tempo de responder para o senhor Percival, que houve um tumulto aqui, porque eles não sabem ouvir, né? Não sabem ouvir, e aí houve um tumulto e essa reunião pública teve que ser interrompida. E aí vale lembrar, senhores vereadores, que quem vive nessa cidade vai lembrar, a saúde de 2013 a 2016 foi a grande derrota em nossa cidade. Quando nós assumimos a prefeitura em 2013, e o senhor Marcelino também era o secretário do Carlos Augusto, assumimos essa prefeitura, e o primeiro passo foi o hospital. Chegamos lá, eu, o senhor Marcelino, que era secretário naquele momento, o senhor Carlos Augusto, o prefeito, e outros vereadores. Centro cirúrgico fechado. A cozinha do pronto do hospital insalubre, né? Um tomógrafo quebrado, mamógrafo quebrado, aparelho de endoscopia quebrado, a saúde sucateada. E aí ninguém também resolve da noite para o dia. Então começou a se trabalhar, o Marcelino começou ali naquele momento, uns 45 dias, assumiu e fez alguma coisa naquele momento da saúde, mas era tanta desgraça que tinha, eles acabaram com a saúde do nosso município, e principalmente com as instalações, hospital, pronto-socorro e posto de saúde. E eles começou um novo trabalho para recuperar tudo aquilo, né? E aí eu pergunto aos senhores, quem é que estava como subsecretário, quem é que comandava o hospital e pronto-socorro e todos os postos de saúde? O senhor Percival, que afundou a saúde em 13 a 16. Aí vem para cá falar de mudanças, foi ele que quebrou o tomógrafo, foi ele que quebrou todos aqueles aparelhos e não recuperou, deixou a saúde arrasada. Aí vem para cá ofender munícipe que paga o salário dele. Ele é tão covarde, que ele sempre ficou à sombra da Secretaria de Saúde. Há muitos anos que ele é concursado como ginecologista, há muitos anos que ele não presta uma consulta em nenhum posto de saúde em nosso município, mas fica na sombra de estar subsecretário esses anos todos. E nunca teve a coragem, como o Marcelino convidou ele para ser o secretário de saúde, e ele recusou, que quer ficar na sombra, mamando da teta e maltratando quem paga o salário dele. Eu gostaria de deixar isso aqui bem explicado para quem não estava aqui, que depois pôde ver os vídeos que passaram na internet, que houve uma falta de respeito muito grande do senhor Percival com a população, com os munícipes, e com essa casa, quando diz que a Casa de Leis está engessando a saúde do nosso município. Não, nós estamos só fiscalizando, cobrando para que de repente o prefeito enxergue, a secretária enxergue que precisa fazer as mudanças necessárias para continuar
dar saúde de qualidade para o nosso município. O que tem acontecido hoje são óbitos. Todos os dias, pronto-socorro e hospital. Óbitos. Porque não há uma responsabilidade com a saúde pública do nosso município. Muito obrigado. Último speaker, o vereador Isaías ausente. Uma boa noite a todos. Está terminando a sessão. Tá aí, meus amigos, nós só mostramos os fatos, a realidade, estamos aqui transmitindo para vocês acompanharem tudo o que acontece aqui na sessão da Câmara. E eu, quando me sinto lesado, eu não posso ficar quieto, porque é meu direito de cidadão cobrar aonde nós sofremos na pele, sofremos no bolso e sem o atendimento das políticas públicas. Uma boa noite e até a próxima sessão da Câmara. Fica com Deus. Bye.